Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 6. Yeshua havia dado uma ordem. Comecem a pregação da Boa Nova em Jerusalém, e depois em Shomeron, e depois em toda Israel. E a pergunta é: por quê? Ora, a resposta é simples, pois estes já conheciam a Torá. Já tinham conhecimento da vontade de Elohim, portanto o tempo empregado seria muito menor. Não era do interesse de nosso Adonai fundar outra religião. Não, nunca fora sua ideia. Mas restaurar os ensinos que sempre existiram. De modo nenhum aboli-los, como muitos pensam. Então, o número dos seguidores da Torá que aceitavam a Yeshua como sendo Messias vinha crescendo. E crescendo exponencialmente a ponto de alguns helenistas ou gregos e outros Yehudins em outros países agora agregassem mais a este corpo. Porém, os Yehudins e helenistas pareciam ter menos atenção que os Yehudins de Israel. E isto causou um certo desconforto entre eles. Ora, sabiamente ponderaram os emissários que não seria proveitoso para a missão e muito menos correto que eles parassem os trabalhos de pregação para que cuidassem de pequenas desavenças entre o grupo. Por isso, mandaram que o grupo escolhesse 7 homens bons, justos e cheios do Ruach HaKodesh, para que estes pudessem auxiliá-los neste tipo de questão. Ora, e assim se fez. Os nomes foram Estevão, homem cheio da Emuná e Ruach HaKodesh, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, e um vindo da Antioquia, que fora convertido ao conhecimento da Torá, chamado Nicolau. Colocando as mãos sobre eles, então oraram e os abençoaram, para que assim começassem os seus trabalhos. E assim se fez. Agora a palavra de Elohim era crescente entre o povo, e o número de seguidores só fazia aumentar. E muitos dos correntes ou sacerdotes também aceitavam a fé messiânica, de que Yeshua era de fato Rabashia. Havia um entre todos que se destacava pela grande emuná que possuía. Como dissera nosso mestre, quanto maior a emuná, maior seria a gevurá, ou poder. E assim ele realizava muitas maravilhas entre o povo, muitos milagres fazia. Porém, alguns eram contra a sua forma de agir e, enciumados, resolveram atacá-lo. Mas não podiam contra ele, pois Elohim estava com ele. E, portanto, a sua sabedoria sobressaía-se demasiadamente sobre eles. Sim, eram estes os libertinos, ou os homens livres. Pertenciam a essas sinagogas, pessoas que em outros tempos foram escravos, mas agora eram livres e convertidos aos ensinos dos Yehudins. Congregavam em Cirene e Alexandria, e das províncias da Ásia e Sicília. Como não podiam derrubar a Estevão, logo contrataram alguns para que pudessem difamá-lo, pois é assim que se trabalham os inimigos de Elohim. Não podendo achar provas para derrubar os eleitos, encontram formas de mentir e distorcer as palavras ditas pelo povo escolhido. E assim se fez. E diziam a plenos pulmões que ele havia proferido todo tipo de blasfêmia contra o povo, o templo e até mesmo contra Elohim. E fizeram isso, incitando os mestres da Torá e os anciãos do conselho. E estes não pararam suas investidas, pois diziam que ele havia falado contra Moshe, e que Yeshua, na verdade, viera para destruir o templo e também derrubar as leis da Torá. Ora, parece-me que tal ensino de fato acabou se concretizando. Bem sabemos que, apesar do que alguns dizem, Yeshua nunca aboliu a Torá. Nunca fora do seu interesse destruir o templo, até mesmo porque, como vimos em outros livros, ao referir-se ao templo, falava ele ao seu próprio corpo.
Porém, essa mentira tem perdurado até os dias de hoje. E muitos da cristandade têm deturpado os ensinamentos do Mestre. Ao olharem para Estevão, viram que seu semblante não era comum, pois a paz que emanava de seu olhar o deixava semelhante ao Melarrim. E muitos maravilhavam-se nisso.